É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui participando e encerrando esse meeting, que é um evento super legal. Né? Como a Aline comentou, a possibilidade da gente falar tanto com vocês quanto o pessoal que depois vai assistir é super legal. Então, estou super feliz de estar aqui. Apesar de já ter... quando eu entrei na HTM em 2016, estava tendo o primeiro meeting lá no Estética em São Paulo. E é a primeira vez agora que eu estou palestrando, então estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Como a Aline já apresentou, eu vou falar de um tema que está super em alta hoje, que é o Laser Triple Wave. E eu vou trazer um pouquinho diferente do que talvez vocês já tenham visto por aí, a questão, né, se vocês já acompanham a HTM, acompanharam a live de lançamento, acompanharam os nossos treinamentos que nós temos no YouTube, vocês já viram um material sobre esse equipamento. O que eu tentei trazer hoje para vocês é um pouquinho de evidência científica do porquê, né, que a gente associou esses lasers para a gente ter essa epilação mais eficaz. Tá? Então a Aline já me apresentou, eu faço parte da HTM, tive a oportunidade de participar do desenvolvimento desse equipamento, que é o Acros, que está aqui com a gente, e vou conversar um pouquinho com vocês. Eu queria deixar vocês muito livres para, se tiverem alguma dúvida, podem me interromper, perguntar, vamos fazer realmente um bate-papo, tá? Então eu tentei dividir essa apresentação para que a gente entenda desde o que é o laser até o porquê do Triple Wave. Então separei aqui para a gente tentar entender. O laser, pessoal, é uma sigla do inglês que significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Talvez vocês já tenham ouvido falar, não sei se vocês entendem como que de fato essa luz é emitida, né? E por que ela tem esse nome? Então eu trouxe aqui uma imagem para que a gente entenda que na verdade nós temos aqui um meio ativo, que é uma cavidade ressonante que está lá no laser, tá? Dependendo desse meio ativo, a gente está sem laser aqui, então dependendo do meio ativo, seja um gás, uma pedra, ele vai formar fótons com características particulares, que vai ser o comprimento de onda diferente, aí por isso que nós temos vários tipos de laser. Então isso vai depender do meio ativo. O que acontece? Nós temos uma excitação dos átomos dentro desse composto, que por essa excitação dos átomos, por uma corrente elétrica, eles vão ganhando energia. Os elétrons que compõem a matéria, o átomo, eles vão ganhando energia. Quando eles ganham energia, eles vão pulando para as camadas mais posteriores do átomo. Só que esses elétrons, eles não ficam nas camadas mais externas, né? Eles tendem a voltar. Quando eles voltam, eles emitem justamente essa energia em formato de fóton, tá? Em formato de luz. Então, é essa energia que faz com que a energia de retorno para a camada mais interna desse elétron é que faz com que a gente tenha essa liberação do fóton. E aqui, tudo isso dentro dessa cavidade, esses fótons eles vão refletindo, que nós temos espelhos aqui, tá? Eles vão refletindo e eles vão excitando ainda mais átomos, de forma com que tenha a formação de mais fótons ainda, praticamente idênticos a eles. E essa quantidade muito grande de fótons, ela vai conseguir depois sair aqui por esse lado desse espelho semi-refletido. E aí nós temos a formação do feixe de laser. Tá? Então é por isso esse nome, porque a gente tem uma amplificação dessa estimulação. Cada fóton que é formado aqui dentro, ele serve de energia para formar mais fótons ainda. E aí, como nós estamos falando de laser, esses fótons, eles saem com características muito particulares, que vai determinar, então, como que são as características dessa luz laser. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o laser ele é uma luz coerente, colimada e monocromática. O que é isso, tá? Tem tudo a ver com esses fótons que saem daqui de dentro. Coerente, essa característica do laser ser coerente, significa que todos os fótons, eles saem juntinhos daqui. Então, é como se fosse assim, um pegasse na mão do outro e eles saem lado a lado, juntinhos. Isso significa que eles são coerentes, eles estão caminhando juntos. Colimação. A colimação significa que eles saem, além de juntos, eles saem numa linha reta. Então, eles vão andando paralelos, tá? Assim como essa imagem aqui, dessa onda. E a monocromaticidade significa que os fótons, eles têm o mesmo comprimento de onda.
Então, todos eles têm o mesmo comprimento de onda, a onda é idêntica. Então, a onda ela sai junto, ela é uma onda idêntica e uma onda que caminha paralelo. Considerando essas características, a gente tem um laser que tem uma cor definida, tá? Porque o comprimento de onda ele vai determinar a cor do laser e ele é pontual. Aqui esse laser ele não funciona nesse telão, mas aqui ele funciona, ó, ali na madeira. Tá? Então esse aqui é um laser, por quê? Independente da distância que eu esteja, ele sempre é pontual. Isso significa que ele é colimado, tudo bem? Bom, e aí também falando de laser, nós temos lasers de alta e de baixa potência. Alguns artigos eles ainda colocam laser de média, mas vamos considerar aqui um laser de baixa potência, que são aqueles lasers que nós fazemos separação tecidual, utilizamos para cicatrização de feridas, que são lasers que trabalham pelo mecanismo energético, né? E nós temos também os lasers de alta potência, que é esse laser que nós vamos falar. Esses lasers, eles trabalham pelo mecanismo de fototermólise seletiva. O que é isso, gente? Então, foto, luz, termo, calor, lise, destruição e seletiva, porque nós trabalhamos de forma seletiva. A gente não destrói tudo, né? Hoje nós vamos falar sobre epilação. Como que a gente faz essa seletividade quando a gente trabalha com um laser de alta potência para fazer epilação? Nós buscamos o cromóforo melanina, que é presente no pelo. Ele vai servir de alvo para puxar essa luz. Então ela vai puxar essa luz vai ser transformada em calor, que vai provocar uma destruição de forma seletiva. Essa seletividade vai fazer com que eu tenha uma destruição apenas no meu bulbo, sem lesionar a minha pele. Tá? Então a gente fala que nós trabalhamos pelo mecanismo de fototermólise seletiva. E o triple wave? O que será esse triple wave? Já ouviram falar dos lasers triple wave? Então aqui para conhecer mesmo, então. Bom, a gente está olhando ali o nome, né? Nós estamos falando de um laser que ele tem 3 comprimentos de onda, tá? Por isso 3 ondas. E esses comprimentos de onda, eu vou falar para vocês quais são aqui do nosso equipamento, mas é importante a gente lembrar o que significa esses comprimentos de onda. Já falei para vocês que o comprimento de onda, ele vai determinar a cor do laser, e além da cor, ele também vai determinar a profundidade. Eu já vou mostrar aqui para vocês. O nosso triple wave, ele tem um laser Alexandrite, que é o 755 nanômetros, o laser de diodo, que é 808 nanômetros, e o laser ND-YAG, que é o laser de 1064 nanômetros. Por que desses 3 comprimentos de onda? São 3 comprimentos de onda que eles estão na faixa do vermelho e infravermelho. E se nós vermos aqui, não, eu esqueci que não tem o laser aqui, não dá para pontuar. Se nós vermos aqui nessa imagem, essa faixa de comprimento de onda é uma faixa onde eu tenho alta absorção da melanina, que vai ser o cromóforo, que é o absorvidor de cor, né, absorvidor dessa luz, que vai ter essa interação, então, com esses comprimentos de onda, e aí eu vou conseguir ser seletivo e lesionar o meu pelo, tá? A melanina do meu pelo. Bom, e aí falando da questão ainda do comprimento de onda, já comentei com vocês que o comprimento de onda vai determinar a cor e também ele vai determinar a profundidade no tecido. Quanto maior o comprimento de onda, mais profundo ele é. Então, quando a gente vê esses 3 comprimentos de onda que trabalham em diferentes profundidades, parece que a gente tem algumas vantagens em relação a utilizar, por exemplo, um só, né? Então é isso que eu vou mostrar aqui para vocês por meio das evidências científicas. Bom, a gente teve a aprovação lá pelo FDA, que é o órgão norte-americano, que é como se fosse a nossa Anvisa, vamos dizer assim. Então nós temos a aprovação lá em 1996 da aplicação dos lasers para epilação. A partir desse momento, diversos equipamentos começaram a surgir. Lembra que eu mostrei lá no começo que a gente tem, dependendo do meio, nós temos lasers diferentes? Então começaram a surgir diversos equipamentos com comprimentos de onda diferentes, tipos diferentes de lasers. E os mais utilizados de fato são os que eu apresentei para vocês, né? O laser Alexandrite, o diodo e o ND-YAG.
Todos esses, eles têm comprovação científica, então funcionam, tá? Começaram a estudar, um mais cedo, um mais tarde, mas todos eles funcionam. E aí surgiu a necessidade de comparar, né? Como pesquisadora, eu não sei se vocês têm essa curiosidade de ler artigo, vocês costumam ler artigo? É muito importante, né, para basear a nossa prática clínica. Mas eu fico pensando, né, quando eu leio um resultado, eu já penso numa outra pergunta. E vocês vão perceber que essa sequência de artigos, ela vai mostrar justamente isso. A gente tem uma resposta e, na verdade, a gente sai com mais dúvidas ainda. E aí um artigo vai puxando o outro. Então, bom, já sabia que esses 3 lasers funcionam. O que foi uma pergunta de pesquisa importante de fazer? Qual será que é o laser mais eficiente dentro desses, que são bastante comuns? Esse artigo, ele foi um artigo mais antigo, tá, de 2004, e ele mostrou que eles têm eficácia bastante similar. Os 3 lasers têm bons resultados. Quando eu penso que eu tenho lasers, então, com bons resultados, será que eu consigo melhorar? Tem um que tem mais vantagem do que outro. E aí surgiram os outros estudos aqui que eu vou apresentar para vocês. Eles começaram a investigar associações desses lasers. Então, olha só que bacana esse desenho de estudo que eu vou mostrar. Inclusive, gente, até esqueci de falar, tá? Se vocês quiserem acessar esses artigos na íntegra, eu deixei aqui o QR Code e também depois fico à disposição para enviar esse material para vocês. Então, esse artigo aqui, um pouquinho depois, né, de 2008, ele fez um desenho de estudo bem interessante porque ele quis investigar os lasers isoladamente e uma associação. Então, vamos tentar associar 2 comprimentos de onda e ver o que acontece. Então, o que ele fez? Ele dividiu alguns pacientes, 20 pacientes, ele utilizou a região das axilas e ele dividiu a axila em 4 quadrantes. Na verdade, a axila direita, então, ele fez a associação de 755 e 1064, e na parte de baixo, 810, e na axila esquerda, ele utilizou 755 e 1064. E o que ele encontrou? As maiores reduções, elas foram observadas no laser Alexandrite. Mas muito, muito parecido com isso foi a combinação do laser Alexandrite e Nd:YAG. Depois a gente teve aí, em seguida, o laser de diodo, também com uma resposta legal, e depois só o Nd:YAG de forma isolada. O que eles começaram a observar? Que não está aqui todo o artigo, porque senão a gente ia ficar falando 2, 3 horas aqui. Mas eles começaram a perceber que, dependendo das características de fototipo do paciente, um laser ficava melhor que o outro. É muito legal que a gente leia artigo, não só leia lá a conclusão, que a gente leia tudo que está, tudo lá no meio. Por quê? Né? É muito mais rico que a gente consegue entender de fato o que está acontecendo. Se a gente só olhar aqui, me parece que não tem tanta associação, não tem tanta relevância. Mas quando a gente lê esse artigo a fundo, a gente começa a perceber que, dependendo do fototipo, tem resultados melhores da associação do que, de fato, de forma isolada, tá? Isso aqui que eu estou apresentando para vocês é a média, certo? Então, aí depois percebam que depois de um tempo eles voltaram a estudar essas associações. Então, foi feito esse estudo que eu trouxe para vocês. É um estudo bem recente, de 2021, que ele fez um estudo, então ele faz uma associação, né, que ele é chamado de blend, de 755 e 1064 nanômetros de novo. Então, ele fez um desenho de estudo muito parecido com o estudo que eu mostrei anteriormente para vocês. Ele escolheu, então, 36 pacientes de fototipo de 1 a 4. Ele utilizou as áreas das axilas e membros inferiores. Utilizou o laser Alexandrite de forma isolada, o Nd:YAG de forma isolada e eles associados. Eles fizeram 2 sessões com intervalo de 1 mês. E olha aqui esse resultado, que legal. Ele mostrou que depois de 1 mês, então após um tratamento, a associação, apesar de que vejam que todos tiveram respostas bem legais, mas ele mostrou que a associação foi um pouquinho superior, né? Por quê? Vocês viram que ele pegou pacientes com fototipo desde 1 até 4, né? Que eu falei para vocês vão ver já que isso é muito importante da gente levar em consideração. Depois da primeira sessão, foi feita mais uma sessão, e aí, adicionalmente, além desses resultados, teve um aumento de redução, então, os 3 também foram parecidos, mas percebam que, novamente, a associação foi mais interessante.
promover uma maior redução dos pelos. Então, as maiores reduções elas foram observadas nas áreas de mistura, e esse artigo ele chegou à conclusão de que a combinação de 755 e 1064 ela foi útil para o tratamento de depilação, principalmente para algumas combinações de cor e pelo. Quando ele mostra isso de conclusão, eu venho lá olhar todo o artigo. E olha esse gráfico, que legal, gente. Esse gráfico ele mostrou em relação à cor da pele, em relação à cor do pelo e à espessura do pelo. Ele fez esse gráfico mostrando a tendência que tem de que, quando eu tenho pele mais escuras, a tendência do laser que melhor funciona, na verdade, é a associação. Aqui, ó, peles mais escuras. E ele mostrou também que, quando eu tenho pelos mais finos e mais claros, a associação também foi mais interessante do que a utilização deles de forma isolada. E aqui é muito legal porque, quando a gente pega pacientes de fototipos maiores, a gente começa a tratar, já é um pouquinho mais difícil, né? Fototipos mais elevados, já é um pouquinho mais difícil. Quando esses pelos já vão reduzindo e vão ficando mais finos, fica praticamente impossível. E aqui, a associação de lasers, ela nos abre essa possibilidade, porque ele realmente mostra essa tendência de ter um efeito mais interessante, justamente em fototipos maiores e pelos mais finos e mais claros. Então, tem um resultado, por isso que o nome da palestra é resultados, né, para todos os fototipos e resultados duradouros. Então, quando a gente consegue encontrar um laser que nos permite trabalhar fototipos mais altos e aquele pelo lá, o finalzinho, que é aquele pelo mais fininho, né, a gente consegue garantir uma depilação duradoura, porque eu vou conseguir trabalhar até o final. E aí começaram a surgir também os artigos que avaliaram a combinação dos 3 comprimentos de onda que eu falei para vocês, tá? Então aqui eu trago 2 artigos que mostram justamente os 3 comprimentos de onda que nós temos no Apros, que é 755, 810, nossa, na verdade 808, mas muito similar, né? E 1064. Eles avaliaram 11 pacientes, 27 regiões, utilizando o laser Triple Wave, fizeram até 6 sessões com intervalos de 6 a 8 semanas. A conclusão desse estudo é que o laser de comprimento de onda triplo, simultâneo, tá? A emissão acontece de forma simultânea, assim como o nosso equipamento, ela é segura e eficaz para redução de pelos. Eu trouxe aqui só um exemplo para a gente mostrar como, não ficou tão legal aqui a imagem, mas teve uma redução bastante significativa. Opa, perdão. A redução média, ela foi maior do que 75%, então a gente sabe que não tem como a gente eliminar 100% dos pelos, até tá para a gente conversar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas já vamos adiantar aqui. Porque a gente elimina, só que o que acontece? Vem outro pelo e cresce no lugar, certo? Porque a gente tem hormônios que sinalizam que nós deveríamos ter pelo ali. A gente elimina aquele pelo, mas o que acontece? Nasce outro do lado, grudado aqui, não é o mesmo. Se a gente trabalhou de forma correta, esse pelo ele foi coagulado, ele foi eliminado, mas pode nascer outro. Por isso que a gente não pode falar que nós temos 100% de resultados, tá? Inclusive, isso é uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar para os nossos pacientes, para que a gente tenha aí a confiança deles. A taxa de satisfação dos pacientes nesse artigo foi extremamente alta, foi de 4,8 numa escala de 5. Então, os pacientes ficaram muito satisfeitos com esse resultado e muito importante também é que não teve nenhum efeito adverso encontrado com esse tipo de laser. Um outro estudo aqui que ele avaliou especificamente fototipos mais altos, 4 e 5. Então, ele utilizou essa combinação, a mesma combinação que eu acabei de falar para vocês, do comprimento de onda tripla, agora ele utilizou do modo varredura, que é bastante indicado também, principalmente para áreas grandes, para áreas com grandes quantidades de pelos, que a gente consegue promover aquela eliminação inicial, de forma bem efetiva. A gente usa o modo varredura. Ele utilizou o modo varredura para avaliar a segurança e eficácia desse modo, utilizando o Triple Wave em fototipos mais altos. E foram feitos, então, 25 pacientes, 90 áreas. Foi feito o modo varredura,
6 sessões, respeitando o intervalo de acordo com o crescimento do pelo. E os resultados foram bastante interessantes também. Foi observada uma redução de 82% da densidade dos fios, né, dos pelos, e não foi encontrado também nenhum efeito adverso nesse artigo. Aqui também um resultado, não dá para ver muito bem, uma região de rosto, né? Então, a conclusão desse estudo foi que a combinação simultânea dos 3 comprimentos de onda de laser 755, 810 e 1064 no modo varredura é eficaz e seguro para redução de pelos de pacientes de fototipo 4 e 5 para pelos faciais e corporais. Pode perguntar. No caso, vamos botar por hipótese, se naquele laser mais, né, menos invasivo, eu faço 10 sessões, se eu fizer menos sessões, o resultado vai ser melhor ou não modifica isso? O que você diz com menos invasivo em relação à profundidade que ele chega? A questão da profundidade a gente já vou comentar. Mas o que acontece? A gente tem pelos que eles ficam um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, né, estruturados ali. Isso depende das características desse pelo. Então, normalmente, os pelos mais grossos, mais escuros, eles estão um pouquinho mais profundos e os mais claros e mais superficiais, eles estão mais acima. A gente acaba conseguindo trabalhar com Triple Wave todo esse range de profundidade que o pelo está. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais efetivo por conta disso, tá? Porque ele consegue, na verdade, distribuir isso, pegar uma área maior. A raiz mais lá embaixo mesmo. Isso, tá? E além de que, como a gente tem o 1064, que ele é mais profundo também, eu tenho uma proteção melhor da minha epiderme. Por isso que é indicado para fototipos mais altos. O 1064, ele é mais profundo, né? Ele entrega energia de forma mais profunda e eu tenho uma maior proteção da minha epiderme. Então, em relação ao laser Triple Wave, como eu já falei para vocês, o Acros ele tem um alexandrite de 755 nanômetros, que ele tem as indicações fototipos mais baixos, pelos finos e atuação mais superficial, porque ele é mais superficial. O laser de diodo, ele tem comprimento de onda no nosso equipamento de 808 nanômetros, e ele tem algumas indicações já previstas em literatura para fototipos baixos e altos, pelos finos e grossos, e ele tem uma atuação intermediária. Por isso que a Aline comentou, né, quando ela estava na fala dela, que realmente hoje é o que a gente, até então, até uns 2 anos atrás, é o que a gente mais encontrava de fato, porque ele é intermediário, vamos dizer assim. E nós temos então o ND-IAG. O ND-IAG, para quem não sabe, é só uma curiosidade, tá? O nome é neodímio ítrio alumínio granada, desse nome que vem a sigla. Ele tem um comprimento de onda de 1064, as indicações fototipos altos, pelos finos e grossos e a atuação mais profunda. Então ele protege melhor a epiderme. O laser Triple Wave, então, ele tem uma emissão simultânea desses 3 comprimentos de onda. E aí, como eu já adiantei por conta da sua pergunta, a gente consegue ver aqui que ele consegue pegar um pouquinho mais superficial, intermediário e profundo. Dessa forma, eu consigo atingir os pelos mais finos, mais claros, mais superficiais, os pelos intermediários, os pelos mais profundos e mais grossos. Tá? Então, isso é muito legal. A emissão é simultânea e eu consigo, então, trabalhar pelos finos e grossos, pelos mais superficiais e mais profundos e todos os fototipos, como a gente começou falando na palestra. Tudo bem? Em relação aos fototipos, gente, isso é algo muito importante que não vai ter como eu conversar muito com vocês, mas é fato que não tem como a gente trabalhar com fotoepilação sem saber avaliar fototipo de forma correta, né? Então, a gente tem aí fototipo de 1 a 6. É uma questão também importante. Aqui no Brasil, a gente tem uma miscigenação muito grande, né? Então, às vezes, a gente acha que a pessoa é clarinha, mas, na verdade, ela tem a mãe que tem a pele mais escura, o pai que tem a pele mais escura, e isso deve ser levado em consideração. Por isso que, além de apresentar essa tabela, que eu tenho certeza que vocês já conhecem, eu trouxe também o teste de Fitzpatrick. Vocês conhecem esse teste? Ele tem algumas perguntas que levam em consideração a genética, exposição solar, a predisposição, questão de pais, hábitos de vida em relação ao uso de protetor solar, e ele vai dar um resultado em ponto.
Você vai pontuando ali, ele leva em consideração questões genéticas, olho, cor do cabelo, cor da pele, como que sua pele se expõe ao sol. Se você tem, por exemplo, tendência a pigmentar algumas regiões, axilas mais escuras, que a gente sabe que são alerta, podendo significar que a pessoa, de fato, não parece, mas apresenta um fototipo maior do que ela aparenta. Né? Então, é muito legal essa escala. Eu deixo também para vocês aqui o QR Code, para que vocês tenham acesso a esse teste. É um teste super simples, responde, dá um resultado aí, uma quantidade aí de pontos, e você consegue colocar a classificação. Uma coisa também bastante importante que eu trago aqui é que nós precisamos além de saber avaliar o fototipo, de onde que a gente vai avaliar esse fototipo? Eu posso fazer todas essas perguntas para o meu paciente, dar lá o número, eu chego à conclusão que é o fototipo 6, mas quando eu vou avaliar a região que eu estou querendo tratar, pode ser que eu me depare com uma situação assim, ó, que eu tenho uma virilha muito mais clara, que é uma pessoa super bronzeada, por exemplo, falando fototipo 6, isso dificilmente vai acontecer, né? Mas outros fototipos, a gente pode ser que, no momento que a gente se depare com a região que eu vou fazer o tratamento, seja um fototipo diferente do que eu acabei de avaliar. E o que eu devo considerar na hora de colocar lá no equipamento? Da região, tá? Por quê, gente? Isso é muito, muito importante, porque a programação dos parâmetros, ela é realizada baseada muito fortemente no fototipo que a pessoa apresenta, tá? Além do fototipo, densidade e espessura dos pelos, como eu trouxe aqui a tela, depois a gente consegue olhar ali no equipamento, tá? Então, eu preciso fazer uma avaliação correta do fototipo. E tem aquela regrinha, né? Para questão de segurança. Se eu estou na dúvida do fototipo, na dúvida, eu coloco um a mais, por questão de segurança, tá bom? Porque quanto maior o fototipo, menos energia a máquina vai liberar. Bom, e mais uma questão importante também da gente ter em mente, para que a gente consiga, de fato, promover uma epilação duradoura, é conhecer a estrutura do pelo. Né? Não tem como eu falar que eu quero buscar uma epilação duradoura sem conhecer, de fato, a anatomia aí do pelo. E uma coisa muito importante é que nós temos que levar em consideração que a região que a gente quer atingir não é aqui em cima, não é fora, né? Não é aqui na superfície. Onde que eu quero atingir? Onde que eu preciso provocar a coagulação para que eu promova a eliminação do pelo? Na região funcional, no bulbo, que é a região vascularizada, que se de repente eu utilizar uma energia que não é suficiente para provocar a eliminação, ele vai enfraquecer, mas não vai destruir aqui. E eu preciso garantir uma destruição dessa região funcional do pelo para que eu promova a eliminação. Como que eu vou conseguir fazer com que minha energia chegue até o pelo, até o bulbo, até a raiz do pelo? Eu preciso que meu pelo esteja ali. Eu preciso, depois eu volto aqui para falar disso, que eu vou até... acho que eu vou deixar para o final para mostrar, né? Você vai trazer a câmera? Beleza. Depois eu vou fazer um experimento aqui com vocês, na verdade, demonstrar o mecanismo de ação de fotodermólise seletiva. Não sei se vocês já viram. O mecanismo, claro que a gente não vai conseguir mostrar na pele esse mecanismo porque ele é interno, mas eu trouxe aqui umas bexigas para a gente tentar simular esse mecanismo de ação, tá? Então, para que a gente consiga promover a destruição do folículo, do pelo, né, da região funcional do pelo, da raiz do pelo, eu preciso que meu pelo esteja conectado à região funcional. E aí, vocês devem lembrar que nós temos as fases de crescimento do pelo. Nós temos a fase anágena, a fase catágena e telógena. O pelo, ele só está em contato com essa região funcional na fase anágena. Então, eu só consigo fazer com que meu pelo, né, a melanina presente no pelo, carregue energia até a região funcional, até o bulbo, e promova a coagulação dessa região, se meu pelo estiver em contato. Se eu, por exemplo, disparar meu laser aqui, vocês acham que vai ter eliminação dessa região? Não vai, né? Porque a melanina, que vai estar sendo o cromóforo responsável por carregar essa energia, vai parar aqui. Vai conseguir chegar lá pelo menos a 60 graus para eu ter a coagulação ali? Não vai. Então, eu preciso que meu pelo esteja na fase anágena.
Aí a pergunta, como eu sei que meu pelo está na fase anágena? E aí, complicou, né? Na verdade, eu consigo saber que a maioria dos meus pelos estão na fase anágena. É a fase que meus pelos passam mais tempo. Mas alguns, eles estão, né, em constante modificação para esse crescimento de novo desse pelo. De fato, na verdade, se a gente pegar e arrancar um pelo e tiver uma gelatininha ao redor dele, significa que ele está na fase anágena. Só que a gente, primeiro, não vai arrancar um pelo por um para descobrir. E outra, se a gente arrancar o pelo, o que vai acontecer? Vai chegar a energia lá. Né? Então, não posso arrancar meu pelo precisa estar lá. Então, para que a gente garanta que eu consiga fazer o tratamento na fase anágena, eu preciso conhecer o tempo de duração das outras fases, para que eu leve isso em consideração no intervalo das minhas sessões e no tempo mínimo que eu vou realizar o procedimento, que eu vou fazer as sessões, né? Fazer o tratamento de epilação. Então, a gente tem aí uma média de 2 a 4 semanas na fase catágena e de 2 a 4 meses na fase... Depois assiste online, tá? Assiste quando a gente... Para você assistir até o final, tá bom? Então, a gente, levando em consideração que nós temos essa duração de 2 a 4 semanas numa outra fase e de 2 a 4 meses numa fase posterior, o que a gente precisa fazer? O meu espaçamento das sessões, ele precisa ser pelo menos uma vez por mês, né? Eu preciso fazer uma vez por mês para garantir que, de repente, se ele está na fase que ele dura 4 semanas, eu vou conseguir fazer com que ele passe para a próxima. E eu preciso também fazer pelo menos aí uns 6 meses de tratamento para garantir que ele não esteja aqui parado na fase telógena, que pode durar de 2 a 4 meses. Então, a gente não pode fazer 1, 2 sessões, ver um resultado legal e parar. Porque muitos pelos que estão ali, eles podem não estar na fase correta. E aí eu não tenho a efetiva coagulação do meu bulbo. Eu posso ter um enfraquecimento do bulbo porque ele aquece, mas ele não elimina. Então eu posso ter a falsa sensação de que eu eliminei aquele pelo e não eliminei. Ele só está enfraquecido, demorando para crescer, se ele não estiver na fase correta. Porque, vamos pensar que ele aquece aqui. Ele aqueceu, enfraqueceu um pouquinho, mas não coagulou, não eliminou, se ele estiver na fase errada. Então, eu preciso fazer um tratamento, nem que eu espace mais minhas sessões, mas pelo menos aí, garantir que ele ultrapasse os 4 meses, que pode ser que ele esteja em uma das outras fases. Tá? Isso é um ponto muito importante. E aqui o mecanismo de ação, só para a gente relembrar, então, a fototermólise seletiva, o pelo, ele vai absorver, né? A melanina presente no pelo, que é o cromóforo, ele vai absorver essa energia da luz. Né? A energia luminosa vai ser transformada em energia térmica, vai ter um mecanismo de fototermólise seletiva, vai ter um dano térmico e esse pelo vai ser eliminado. E outra coisa importante também que eu já acabei comentando antecipadamente para vocês é que o meu pelo ele precisa estar preso ali, né? Precisa estar na fase anágena, não só na fase anágena, mas ele precisa estar ali. Então, durante todo o tratamento epilatório, eu preciso orientar o meu paciente a raspar o pelo. Tá? Ele só vai raspar aqui, a epilação com a lâmina, ela fica dessa maneira. Eu não tenho mais essa parte de cima, mas a minha luz ela ainda enxerga o pelo que está dentro da pele, por isso que eu vou mostrar para vocês o mecanismo de ação, que eu vou tentar simular aí o pelo dentro da pele. O laser ele enxerga e ele consegue chegar aqui. Tá? E aqui também essa imagem é legal porque ela mostra a diferença de uma epilação com lâmina, né? De uma epilação com pinça, que eu arranco o pelo, mas a minha raiz continua íntegra, e de uma fotoepilação, que de fato eu promovo, quando utilizando doses corretas, eu promovo a eliminação da raiz do pelo. A epilação, a gente está falando de epilação duradoura. Eu não sei se vocês já ouviram falar epilação definitiva. Hoje a gente não ouve mais falar isso. Porque vocês acham que a epilação, mesmo que a gente faça tudo certinho, ela vai ser para sempre? Não vai, né? Por quê? Porque a gente já conversou a questão da resposta hormonal, que o pelo está lá é porque ele precisa estar lá. É muito provável que vai acontecer a formação de um outro pelo. Claro que menos, né, em menor quantidade, mas é muito importante a gente explicar isso para o paciente, para alinhar as expectativas dele.
né? E é importante também a gente passar a utilizar o termo correto. Hoje a gente já não está mais ouvindo mesmo isso de epilação definitiva, obrigada. Não ouvimos mais, né? A gente realmente está usando esse termo epilação duradoura. E utilizem isso, porque de fato é isso que acontece. Eu gosto muito de usar esse termo aqui, epilação progressiva e duradoura. Como eu consigo essa epilação duradoura? Realizando as manutenções, porque quando o meu pelo vai crescendo novamente, eu vou lá e faço uma sessão de manutenção. E quando isso tudo já é alinhado previamente com o paciente, não gera frustrações. Então é muito importante a gente saber o mecanismo de ação, saber a fisiologia para poder explicar isso para o paciente e alinhar as expectativas dele. Bom, e aí então eu separei alguns pontos importantes para a gente levar em consideração quando a gente quer realmente fazer uma epilação duradoura. Já falei para vocês do laser triple wave, que traz uma vantagem muito interessante, porque eu consigo pegar pelos mais finos, mais claros, superficiais, profundos, fototipos mais altos, fototipos mais baixos, então eu consigo aí promover epilação duradoura para diversos fototipos e diversas características de pelo. A dose correta é muito importante, porque eu preciso da dose correta para promover a efetiva coagulação do meu bulbo. Eu preciso ter um intervalo entre as sessões correto, para que eu consiga pegar, né, o pelo na fase anágena. Número de sessões mínimo também, eu preciso considerar aquele tempo que o pelo pode estar nas outras fases, então é recomendado aí fazer pelo menos uns 6 meses de tratamento. As manutenções também são muito importantes, né, que a gente já viu aí, já conversou sobre essa questão. As orientações pré-tratamento também são muito importantes, aqui principalmente a questão do cuidado em relação a sensibilizar essa pele. Eu não comentei com vocês, mas o Acros, além de possibilitar trabalhar diversos fototipos, né, todos os fototipos, eu também posso trabalhar com peles bronzeadas, mas não peles danificadas pelo sol, tá? Então, é um paciente que ele se expõe ao sol, é um paciente que se bronzeia frequentemente, tudo bem. Mas tomou sol ontem, agora, no final de semana, passou o final de semana sem usar protetor solar, a pele super sensibilizada e veio fazer a fotoepilação na segunda-feira? Pode? Não, porque a pele ela pode estar bronzeada, mas ela não pode estar sensibilizada. A gente recomenda aí pelo menos uns 7 dias, depois de uma exposição ao sol, a pele precisa estar íntegra, muito bem hidratada, para a gente poder realizar o tratamento. E também a questão da tricotomia, que a gente chama, né? A gente não pode deixar que o paciente arranque com pinça ou tire com cera, porque senão o meu laser não vai conseguir pegar o pelo. Então é muito importante essa recomendação de fazer a tricotomia, que é a raspagem dos pelos um dia antes, né? Então muito importante as orientações. Uma boa anamnese é essencial para a epilação duradoura, porque uma boa anamnese ela vai garantir que eu esteja utilizando o correto fototipo, né, para o meu paciente. E as orientações pós-tratamento também são muito importantes para eu manter minha pele íntegra, para que eu consiga aí continuar o tratamento bastante e conseguir um resultado bacana. Trouxe para vocês aqui um caso de um eritema perifolicular. O que é isso? É um eritema, um leve edema que é ao redor do pelo. Isso é um aspecto esperado quando eu consigo atingir uma dose correta. Eu atinjo a dose correta, eu provoco uma coagulação do bulbo, é muito esperado que tenha esse eritema perifolicular. E também trouxe alguns resultados aqui para vocês do Acros. São resultados de poucas sessões, tá? Claro que já conversamos que a gente precisaria estar realizando mais sessões para garantir que esse resultado ele seja de fato duradouro, mas eu trouxe alguns resultados para vocês de epilação no modo varredura com resultados bem legais. Essa coxa aqui ficou muito legal e foram feitas apenas 2 sessões. Mas se a gente parar por aqui, é muito possível que esse resultado não perdure. Então é muito importante a gente continuar. Bom, e eu deixei aqui para vocês também, se vocês quiserem saber mais sobre o Acros, deixei aqui o treinamento, né, os 2 QR Codes do treinamento e das lives, dos vídeos de lançamento que tivemos. O HTM Med, como a Aline já comentou, que nós temos disponível todo o material, nós temos apostilas, futuramente vamos estar inserindo os vídeos de treinamentos, artigos científicos, tudo aqui na palma da mão de vocês, tá? Para que vocês possam conhecer mais.
Vou mostrar para vocês agora, o equipamento está aqui, vou mostrar rapidinho esse teste que eu falei para a gente demonstrar a fototermólise seletiva. Eu agradeço, mas ainda não vou embora, tá? Vamos fazer a parte prática, mas nos meus contatos, para quaisquer dúvidas que vocês tenham, tá bom? Fico à disposição. E não podia... Opa, travou aqui? Travou. Agora que eu ia colocar minha frase bonita... Todo mundo termina com uma frase bonita, e a frase que eu trouxe para vocês... Poxa, e aqui? Vai! A frase que eu trouxe para vocês é a frase de propósito da HTM. Nós estamos aí divulgando o nosso propósito da empresa, e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma frase muito legal. Achou? Vamos lá para o último. O bom é que é uma revisão, né, gente? É uma revisão de todo o conteúdo. Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, podem perguntar, tá? Eu não sei se eu falei rápido, eu me empolgo, já perco a noção do tempo. Aí, agora sim. Então, o propósito da HTM é: desenvolvemos soluções inovadoras para o bem-estar, com visão humanizada, inspirando pessoas a alcançar sonhos e prosperarem. Esse é um propósito muito bonito, que eu acho que tem a ver com todas as pessoas que trabalham na empresa. E a gente, de fato, quer passar isso para os clientes, para vocês, para que, através dos nossos equipamentos, vocês também consigam realizar seus sonhos, prosperarem na vida de vocês. Então, agradeço a participação de vocês, tá? E vamos lá fazer a prática. Pode ser bexiga. Gente, que calor aqui. Precisa do som para gravar ali? Melhor, né? Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro, o mecanismo de fototermólise seletivo. Que eu quero ser seletivo para o meu alvo, que é o pelo, né, a melanina do pelo. Então, eu tenho aqui desse lado, esse balão aqui. O balão transparente, na verdade, ele tá sinalizando a minha pele, né? E aqui está o balão preto, ele está simbolizando aqui o pelo, que apesar de eu ter raspado ali e eu não estar vendo, o meu laser vê. Tá? Pode gravar, tá? Fica à vontade. Esse não precisa, amiga, não precisa. Até vocês, eu passei super rápido, né? Mas vocês podem ver que é super fácil a programação. Depois eu faço com mais calma. Vou apertar aqui iniciar. É que eu não falei sobre as características do equipamento, como eu falei para vocês. A ideia era trazer evidências para vocês, tá? Mas ele tem um sistema de cryocooling, que o aplicador ele fica bem frio. Isso também é um sistema de proteção para a epiderme, promovendo conforto, né? Travou? Voltou. A partir do momento que eu inicio aqui o equipamento, ele já está gelando. Depois, se vocês quiserem vir aqui pertinho para sentir também. Vamos lá, gente, é bexiga, tá? Espero que dê certo. Se não der... Olha lá. Legal, né? Muito legal. Tem mais uma, porque a gente fez duas, porque se não desse certo, mas a bexiguinha de dentro murchou. Mas vamos ver se vai dar certo, eu acho que sim. Vamos lá de novo. Alguém tem? Você tem aflição de barulho de bexiga? Olha lá, estourou só de dentro. Uma belezinha, né? Então isso que é a fototermólise seletiva. Ela vai ser seletiva para a melanina que eu tenho lá dentro do pelo, tá? E aí eu consigo carregar a minha energia para dentro
levando a energia lá para a raiz do pelo. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês também é que esse laser ele tem, através da seleção dos parâmetros, quando eu programo o meu fototipo, a densidade e a espessura dos pelos, né, dos fios, esse equipamento ele vai fazer os ajustes automáticos de parâmetro, garantindo a segurança para fototipos maiores. E aí eu trouxe também uma bexiga marrom, porque eu vou fazer uma demonstração como se fosse um fototipo 6, para vocês verem que programando de forma correta, eu vou ter uma... agora, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês? A ideia é que a gente não machuque essa bexiga, que agora a bexiga é a pele, tá? Então, aqui que eu vou fazer, ó, eu vou voltar lá no começo, ó. Então, disparos pontuais, eu vou colocar aqui fototipo 6, tá? Eu coloco densidade e a espessura dos pelos. Ele já vai carregar os parâmetros de forma automática. Agora só vou colocar gel também aqui, tá? Peraí. Segura aí. Então, tô aqui no fototipo 6, eu programei. Vou fazer um disparo. Disparei, ó, a bexiga está íntegra, nada aconteceu. Vamos ver o que acontece com a bexiga quando eu programo o fototipo 1, que aí ele vai, né, a ideia é que ele reconheça, na verdade, é só para peles sem tantos pigmento. Então, são duas coisas possíveis de acontecer. Eu vou programar aqui, ó, fototipo 1. Ou a bexiga vai estourar, que significa que eu queimei a pele, se eu programar, né, fototipo 1 para uma pessoa que é fototipo 6, claro que a gente está falando de uma bexiga aqui. Ou vocês vão ver que vai manchar essa pele, tá? Vai ficar branquinha, vamos ver aqui. Vamos ver. Não assustem se estourar, tá? Peraí que eu fiz bobeira, não liguei. É ao vivo. Foi? Estourou, mas peraí, vamos fazer em outra? Porque eu esqueci de mostrar. Eu esqueci, desculpa. Quero ver se a gente vai conseguir mostrar que ele de fato mancha a bexiga. Que daí significa que eu fiz um fototipo errado, né? Agora estourou de novo. Bom, gente, a ideia era essa mesmo. Vocês viram que quando eu programei o fototipo correto, que foi o fototipo 6, a bexiga se manteve íntegra, ou seja, a pele, né? O laser, no caso o equipamento, ele se adaptou quando eu coloquei o parâmetro correto, de forma que ele não provocou nenhuma lesão, certo? E aí, agora, quando eu programei o fototipo 1, no caso de uma pele ou uma bexiga mais escura, ele provocou uma lesão, tá bom? Bom, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês quiserem vir aqui na frente para conhecer mais o equipamento, mexer nas telas, fiquem à vontade. E novamente agradeço a participação de vocês. Fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Obrigada. Obrigada pelo convite.